sério, hein? Que eu sou sério. Tá, você não pessoa séria. Eu também. Fala, meus amores! Taróloga Kalil aqui, mais uma vez com vocês. E hoje eu trouxe um convidado de honra, Aparecido Santana. Aparecido é terapeuta e oraculista, tanto do tarô quanto dos cristais. Ele foi meu professor, é meu mestre. E hoje ele vai trazer aqui um pouco do conhecimento dele sobre os cristais. Hoje nós vamos falar como fazer a limpeza dos cristais de maneira adequada, tá? Nós vamos apresentar 6 formas, entre elas formas xamânicas, uma forma celta, as formas mais comuns, vamos esclarecer algumas coisas e confere até o final. E aí, Aparecido? Vamos lá, então. Por onde você quer começar? Vamos começar pela lua? Todo mundo fala assim pra mim, Carol, posso dar banho de lua? Como é que eu faço? Como é que eu faço pra limpar com a lua? Então, para limpar os cristais usando a energia da lua, é bom deixar sempre na lua crescente e lua cheia. Elas são as luas melhores para fazer essa potencialização dos cristais. Agora, se você quiser usar só essa energia, se você se sentir conectado com a lua, quiser usar somente essa energia, aí você tem que usar todos os processos lunares. E aí você tem que pegar pela lua minguante, depois você deixa lá pelo menos uma ou duas noites na lua minguante, guarda seus cristais. Depois você, quando tiver, cada lua são 7 dias, então você, na lua nova ou na lua crescente, você volta novamente. A lua crescente, ela potencializa mais, né? Os cristais, porque ela é uma lua do fogo. Então cada lua tem um elemento. A lua minguante é a lua do ar, a lua nova é a lua da terra, a lua crescente é a lua do fogo e a lua cheia é a lua da água. Então cada lua dessa, se você gosta dessa energia da lua, você pode utilizar para fazer a potencialização e a limpeza dos cristais. São coisas diferentes. A potencialização, a limpeza, sempre a gente utiliza lua minguante. Processos curativos, processo de fazer processo de cura, a gente sempre gosta de utilizar a lua minguante, então serve também para os cristais. Agora, você precisa saber direitinho, olhar no Google, olhar em algum lugar, para ver os ciclos lunares certinho. O calendário lunar em mãos, né? Isso, sempre os 3 primeiros dias são mais fortes, né? Então, os 3 primeiros dias da lua minguante, os 3 primeiros dias da lua cheia, os 3 primeiros dias da lua nova, os 3 primeiros dias da lua crescente, são os 3 dias de energia, no sentido da energia, que potencializa mais. Então, deixou seus cristais na lua, ou no banho de lua, como você está falando, pela manhã, às 8 horas da manhã, recolhe. Não deixe ele ficar o dia inteiro no sol, que seus cristais não gostam do sol intenso, do sol do meio-dia, do sol das 11 horas e do sol do decorrer do dia. Eles perdem a vitalidade, eles perdem o brilho. Então, procure não deixar seus cristais no sol. Uma coisa que é interessante é o seguinte, voltando um pouquinho na história do banho da lua. Como eu vou expor? Gente, vocês têm que conseguir pegar a luz da lua, né? A gente mora aqui, quem mora em São Paulo ou em áreas mais urbanas, se você não consegue ter esse contato onde a lua vai iluminar seus cristais, ai. Ele não tá tomando um banho, ele não tá tomando, tem que ser no local, tem que ficar exposto. Ele tem que ficar exposto. Se não tiver uma varandinha, se tiver uma área de serviço que pega a luz da lua, você deixa lá. Se não tiver lugar exposto ao ar, ao céu livre, não vai potencializar e não vai pegar essa energia. E aí você pode limpar de outra maneira. Nós vamos apresentar daqui a pouco outras formas. E aí em relação ao sol, também é interessante a gente pensar o quê? Poxa, porque eu já vi várias pessoas falarem, eu uso o sol para fazer limpeza, eu pego os cristais e coloco lá para ficar tomando sol o dia todo. Isso não é bacana, isso não é legal.
né, acaba desvitalizando, acaba sendo assim muito agressivo para os cristais, são muito delicados. E alguns cristais perdem até a tonalidade. Se você né, pegar uma ametista, como eu estava te falando, a ametista, por exemplo, ela é violeta, ela é lilás. Se você deixar ela no sol, no primeiro dia ela não vai ficar esbranquiçada, mas se você deixar lá 15 dias, 20 dias, ela vai perdendo esse brilho, essa beleza que ela tem do violeta e vai ficando branca. Então, por isso que o quarto rosa, por exemplo, ele fica leitoso. Se você deixar um quarto rosa todo rosinha, tal, bonito, que você comprou lá, pagou super caro tal, e você deixa no sol porque acha que está potencializando ele, você vai fazer ele perder a vitalidade, aquela energia rosa que ele tem. Você fere o cristal, tá? Então, bacana. A segunda maneira, que é uma maneira também bastante comum, é com sal grosso. Aí tem uma polêmica, pode com sal grosso? Não pode, eu deixo ele lá o dia inteiro, à noite. A gente fala assim, ai, deixei lá uns minutinhos no sal grosso. Vocês sabem que o sal grosso limpa tudo, né? Até energia boa. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar todo desvitalizado esse cristal. Como é que acontece, Maricina? Então, o sal grosso tem muitas polêmicas do sal grosso que vai desde tomar banho, desde limpeza, até no próprio corpo físico. Quem não souber fazer, não vai no embalo de pegar qualquer informação e fazer, porque ele pode ser útil e pode ser prejudicial. Ele é útil quando a pessoa sabe usar. Às vezes a gente usa o sal grosso até quando a gente vai adentrar uma casa que a gente nunca morou, tal, a gente pode usar o sal grosso. Mas ele só pode ser usado 3 dias. Depois do terceiro dia já não vai servir mais para aquela energia que a gente queria fazer. Então o sal grosso nos cristais, ele é muito mais rápido. Então, por exemplo, qual a maneira certa, ideal de você limpar seus cristais com sal grosso? Gente, presta atenção. Você pega as suas pedrinhas, seus cristais, não sei se a câmera está pegando aqui, Carol. Pega sim. Se você pega as suas pedrinhas, seus cristais, e você quer fazer a limpeza com sal grosso, você pega, compra lá 1 kg de sal grosso, e aí você vai na sua cozinha, bota o sal grosso em cima aqui dos cristais. Você pode pegar uma colher cheia, uma colher de sopa cheia de sal e jogar aqui em cima. E aí você abre a torneira e vai lavando, vai limpando, vai dando um banho neles. Nós, terapeutas, chamamos de banho de sal grosso. Não é para mergulhar os seus cristais no sal grosso e esquecer eles lá. Porque aí, em vez de limpar eles, você está despotencializando ele, você está... Tem alguns cristais... né? Tem alguns cristais que eles sofrem com isso. Eles nem deveriam passar pelo... Não tem problema. Caiu uma pedrinha, depois eu pego. É assim. Então, os cristais, todos os cristais, a gente pode sim, todos, limpar eles com sal grosso, mas assim... É uma limpeza, é um banho só. Uma limpeza em que você tem que começar e já terminar naquela hora. Não é deixar lá, depois eu vou ver minha novela, eu vou assistir o filme da Netflix, eu vou ver não sei o que e depois eu recolho. Não. A gente faz isso, a gente tem que tirar um tempo. Se você ama seus cristais, se você quer preservar eles, se você quer limpar, água. Bastante água, lava, põe debaixo da torneira, água corrente, pode jogar o salzinho, mas aí você fez esse processo de limpeza, Carol, aí você pode pôr lá 1 litro, 2 de água quente, depende da quantidade de cristais que você tem, e aí você finaliza mergulhando eles numa bacinha, num recipiente que você já separou, na água quente. Esse é o plus, então vamos lá. Pronto, seus cristais estão limpos. Muito bom. Então, o que é bacana a gente perceber? Você não vai mergulhar e não vai deixar eles, você vai fazer uma coisa imediata. Colocou, Sim. já tirou. E aí, qual que é o plus disso tudo? Como é que eu vou dar um choque com a água quente? Essa Porque é uma dica super bacana. A água quente, quando aí você pode ferver a água, deixa lá fervendo. Aí você fez essa limpeza, que você comprou o seu cristalzinho lá, nem sabe de onde ele veio, ele passou por várias mãos. Alguns cristais vêm lá das minas, vêm lá dos processos de extração e às vezes ele tem algumas impurezas e ele passou também por várias mãos.
Aí você quer colocar nesse cristal a sua energia. Então, como você está colocando a sua energia, você está trabalhando com ele, depois desse banho de sal grosso, você tirou a limpeza mais pesada, fez a limpeza mais pesada. Aí quando você joga água quente, você você quebra qualquer tipo de energia que ainda está no cristal. E aí pronto, ele está pronto para você usar, para você colocar no seu quarto, de dormir, na sua sala, aonde você desejar. Muito bom. E tem uma maneira super bacana, que não é tão conhecida, eu acho mega simples, que é com a nossa queridíssima selenita branca. Como é que a gente faz? Então, a selenita, ela, utilizando aqui, ela tem vários tipos de selenita. Tem placas, assim, grandes, imensas. Tem placas pequenas. Aí, quando eu estou mostrando uma placa pequena, é para quem tem 2 pedrinhas, 3 pedrinhas, poucas pedrinhas. É só você pegar e colocar em cima. Coloca em cima o seu cristal, ou coloca o teu, deixa lá a plaquinha e coloca os seus cristais em cima. E aí pode deixar lá o tempo que você quiser. 1 dia, 2 dias, 1 dia é suficiente. Mas se você quiser deixar mais tempo, não há nenhum problema. Não tem contraindicação. Ele não vai sofrer nenhum dano, ele vai se limpar, ele vai se auto-limpar, porque a energia da selenita, Carol, ela tira dores. Os bastões são mais conhecidos, mais fácil de achar. A gente tem várias lojas especializadas em São Paulo e sempre a gente recomenda, quando você é amante de cristais, é apaixonado por cristais, vai numa loja especializada. Você vai achar bom preço, você vai achar pedras mais verdadeiras, você tá mais, é muito mais fácil você achar pedras que não são falsas, porque no mercado em geral o pessoal põe muitas pedras falsas, tem muito comércio de pedras falsas. Por exemplo, o pessoal, as mulheres, adora turquesa. A maioria das turquesas ou é dolomita tingida, ou é raulita tingida. Eles usam um monte de pedras brancas para tingir e vende como se fosse uma pedra turquesa, por exemplo. Uma pedra nobre, mais cara. Uma pedra mais cara, uma pedra bonita e tal. Então, só relembrando, perdão. A selenita ela é autolimpante, então você não precisa limpá-la. E ela também, é aquilo que a gente falou do sal grosso, ela jamais pode ir dentro do sal grosso, porque senão ela derrete. Nem na água, ela derrete. Ela também não gosta da água. Então, assim, como é que ela limpa? Ela é autolimpante, não precisa limpar. Olha que maravilha! Ele é um cristal que não precisa limpar. Se você achar que ele está empoeiradinho, porque ficou lá no canto, você pode pegar um tecido limpinho, e aí passa nele, pode passar. Ou um espanadorzinho, um tecido limpinho, aí você passa com carinho e tal. A relação que a gente estabelece com os cristais é uma relação para a vida inteira. Então, todo mundo que olha uma pedra e que gosta é porque ele traz essa relação com esse mineral. Uma conexão. Uma conexão, uma relação. E outro adendo importante, para essas pedrinhas anteriores que a gente falou, quando a gente for colocar também embaixo de água corrente, é muito bacana, porque a pressão da água também ajuda nesse processo de limpeza, tá? Só esse adendo. E aí agora a gente vai falar sobre a 4ª maneira, que é uma maneira xamânica. A gente pode enterrar os cristais. Que história é essa? Sim, no xamanismo a gente aprende que assim, é uma maneira... todos os cristais, eles surgem, ele nasce, ele se faz debaixo da terra. A terra, ela tem várias camadas de energia e de formação dos cristais. Então, os cristais já se formam na terra, né? Então, a maneira xamânica é a maneira natural da origem do próprio cristal, do próprio mineral. Então, a gente pode pegar um bom pote, se você tem aí uma boa quantidade de cristais na sua casa, mora aí num apartamento, que nem a Carol tinha falado da energia da lua, que às vezes tem dificuldade de captar essa energia. Você compra um bom pote, vai numa casa de planta, compra uma terra boa, não pode ser qualquer terra, não pode ser uma terra suja, tem que ser uma terra mais limpa possível. Aí você compra essa terra, procura também na casa de plantas uma terra limpa, não é aquela terra com esterco, com adubante, não, tem que ser uma terra mais pura, mais natural possível, aquela mais vermelha.
Aí você bota no seu pote, bota seus cristais lá e pode deixar 2 dias, 3 dias, até 3 dias. Enterrou todos os seus cristais lá, pôs uma camada de terra, pôs suas pedras, outra camada de terra e deixou lá no seu pote. Ele vai pegar a energia da terra, ele vai se limpar. Aí depois, claro, que você vai ter que limpar na água, né? Aí você vai pegar uma água corrente, pôr suas pedrinhas lá de baixo, tirar do pote, lavar direitinho, com carinho. Usa uma escovinha de lavar roupa, tal, para não ficar nenhum... As pedras roladas ou polidas, elas são mais fáceis. As pedras brutas, como essa aqui, por exemplo, ela é uma drusa azul. Essa drusa azul aqui, ela tem vários veios. Então, esses veios dessa drusa azul, ela fica muita impureza. Então, você tem que ser mais cauteloso, mais cuidadoso. Mas quando ela é polida, rolada, ela limpa facinho. Sim. Só pôr debaixo da torneira e lavar. Já separa uma escovinha só para os cristais. Pra ter Isso, uma não energia pode só. ser também muito agressivo. Tem vários bem tipos macia. de esponjinha de lavar, né? Tem aquelas de como é que fala? De feltro, ou de filtro? Aquelas escovinhas. Elas são melhores. Legal. E então, assim, se você tem um espaço, uma chácara, maravilha, você vai lá em terra. Se não tem, tem jeito, você tem o seu potinho. A gente consegue de várias maneiras. A outra maneira xamânica seria a chuva. Vamos banhar com a chuva? Ainda pega a energia da mamãe chuva. Então, a chuva é bastante usada, principalmente por quem é esotérico, quem entende um pouquinho do misticismo, quem lê e estuda algumas linhas, gosta bastante dessa energia da chuva. Por quê? Porque os trovões, vou pegar aqui umas pedras maiores, esse aqui é um berilo, essas pedras, por exemplo, quando dá os trovões, os relâmpagos, ele descarrega uma energia. Quando ele descarrega aquela energia, o cristal capta aquela energia. Então aí depois vem a chuva. Então os trovões, os relâmpagos, recarregam os cristais, que às vezes estão ali usados para várias terapias, ou está lá meio abandonadinho em casa, ou captando a energia de quem mora. Aí você recarrega suas pedras e ao mesmo tempo ele toma aquele banho da chuva. São várias energias que estão aqui no processo da chuva. Os trovões, os relâmpagos. Ah, mas Aparecido, se não tiver trovão e relâmpago, eu posso pôr meus cristais na chuva? Pode. Pode, que não tem problema, porque a energia da chuva, ela vai limpar os 5, 10 primeiros minutos de chuva, não são bons, né? Porque ele está limpando a atmosfera. Então não é uma água boa. Mas passou, é uma chuva que demora um pouquinho mais, de 5, 10 minutos. Saúde, Carol. Aí já começa a recarregar os cristais. Então você pode observar também, não larga lá, não abandona seus cristais. Acabou a tempestade, acabou a chuva, recolhe e guarda. Ter esse cuidado, muito bom. E agora a gente vai ensinar uma maneira celta. Como é que é? Então, os celtas, ou a cultura celta, os ensinamentos celtas, eles trabalham muito em processos circulares. Gostam muito de usar pedras de rio, gostam muito de aterrar pedra, fazer aqueles rituais do suor, né? Então, nos rituais celta, também se utiliza, os celtas também utilizam muito essa questão de aterrar as pedras, de colocar na terra e tal, mas eles gostam de fazer tudo em círculo. Então, eles utilizam círculos de sal. Aí a dimensão do sal ou o tamanho do círculo vai depender muito da quantidade de pedras que você tem. Se você mora numa casa térrea e pode fazer lá no seu quintal, ou na própria terra que possa ter o seu quintal, um círculo de terra, ou colocar uma quantidade de terra no chão e depois botar seus cristais e fazer o círculo de sal, e você faz o círculo de sal, deixa as suas pedrinhas lá. E aí, nesse caso, se você fizer, é só para pernoitar, é só um dia, é correspondente a um ciclo noturno. Aí você fez mas sumiu o sol, não tem mais sol, caiu à tarde, é umas 18 horas,
Você vai lá, faz o seu círculo de sal no seu quintal, na sua terra, num lugarzinho que você acha que é bacana, e você faz o seu círculo de sal, coloca as suas pedras lá no centro, no outro dia de manhã você pode recolher que elas estão carregadas. Muito bom. Você Ah, fala. Só um adendo, Carol. Eu moro em apartamento e não tem nada disso aí que você falou. Você pode fazer num cantinho, na sala, numa privacidade, você pode escolher um cantinho lá, faz também o teu círculo de sal, que é um ensinamento celta. Ele não vai ter a mesma potência que se você fizer lá na natureza, num quintalzinho que tem terra e tal, mas já limpa os seus cristais. Muito Tá bom. Muito bom. Vocês viram que maneiras diferentes da gente utilizar o sal, né? Então, ou seja, ele pode participar do processo, mas de maneiras aqui muito peculiares, muito... Eu ia só acrescentar, Carol, que eles utilizam também, e eu acabei não comentando com você, estou comentando agora, utilizam também na linha celta, eles utilizam também muitas ervas, né? Então, 7 maneiras, mais uma! Não, mas eles misturam as ervas com sal, com arruda, alecrim, manjericão, ervas quentes, ervas mornas, ervas... algumas ervas eles misturam e fazem esse processo do círculo para potencializar, porque todos nós sabemos que arruda, alecrim, manjericão é uma erva de fogo, né, de energia fogo. Alecrim também é uma energia de melhorar a vitalidade, a energia. E a arruda sempre é uma erva mais de limpeza, né? O guiné, a arruda são ervas de limpeza. Então faz essa mistura, eles gostam de trabalhar muito com cipó, os celtas gostam de trabalhar muito com cipós, então eles começam o círculo com cipó, põem as terras misturadas com as ervas. Ah, mas eu não tenho tudo isso. Utiliza o sal. Utiliza o sal, faz o círculo de sal, coloca sempre a sua intenção. Isso é muito importante. Eu estou colocando aqui a minha intenção, pelo meu poder divino, de fazer a limpeza dos meus cristais. E pronto. Maravilha. Estão limpos. E maravilhosos. Sensacional! Potencializado e você pode usar. Como diz, né? Pode ostentar os seus cristais. Maravilha. Gente, e agora falar um pouquinho do Aparecido, né? Do trabalho dele. Como vocês viram, ele tem muito conhecimento aí acumulado de anos e anos. É um mapa, pra mim não mais dos magos. Eu falo pra ele, cada vez que a gente conversa, ele sempre traz umas informações que eu falo, meu, de onde você tirou essa informação? Como é que você tem esse conhecimento? É assim, infinito, uma enciclopédia humana. Então, quem quer se consultar com ele, quem quer fazer uma tiragem de tarô, uma tiragem com os cristais, porque ele faz um trabalho de oráculo com os cristais, incrível, gente, maravilhoso, assim, é surreal. E como é que faz pra entrar em contato com você, Aparecida? Então, eu estou aí na rede social como todo mundo tá, né? Eu estou no Instagram como Aparecido de Santana com 2N. Estou no Face, estou nas redes sociais, mas eu tenho o meu telefone, que é mais prático, né? O telefone WhatsApp que é 98804-8344. Se vocês quiserem conhecer os cristais, o oráculo de cristais, saber informações de curso, atendimento, eu tenho um compromisso espiritual mais alinhado, mais próximo hoje na minha militância espiritual, né? Que a nossa vida espiritual é uma militância também. Então, no Instituto Círculo Mágico, que é aqui no metrô Ana Rosa, bem na Vila Mariana, bem pertinho do metrô. E tem uma casa lá de apoio espiritual que eu faço meus atendimentos lá. Então, na linha da Fraternidade Branca. Então, assim, nós levamos a linha da Fraternidade Branca, ou a Casa de Apoio Espiritual, ela não estabelece uma linha que não atende às outras correntes. Nós somos abertos a todas as linhas, a todas as correntes. Então, a nossa casa espiritual é uma casa de apoio. E é lá que eu faço meus atendimentos, é lá que eu recebo as pessoas. E quem tiver interesse em aprender tarô, fazer uma leitura de tarô, fazer uma leitura de cristais, conhecer os cristais, aprender um pouco sobre os cristais, é lá que vocês me encontram. A gente vai deixar os links na descrição do vídeo. E eu quero agradecer demais. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco dos cristais, de falar um pouco dessa energia. Gratidão. Gratidão, gente. Super beijo.
Dá um like se curtiu, compartilha com os amigos e a gente se vê. Até mais! Até!